A gente recebe aqui o Marcelo Rosenberg e também o presidente Andrés Rueda dos Santos, que o presidente está fazendo um grande trabalho financeiramente, está saneando o Santos, deixaram uns buracos enormes aí, né, Rosenberg? E o Santos ficou batendo na trave, cai, não cai, e o presidente não foi seduzido aí pelo vamos gastar para ver se salva. Ele pelo menos manteve essa linha financeira. Bem-vindo, Rosenberg, um grande abraço para você, bom revê-lo, meu amigo. Oi, Fernandinho, um abração para você, para todo mundo do estúdio, todo mundo que está em casa. Estamos justamente na sala do presidente Andrés Rueda, aqui no CT Rei Pelé, que gentilmente nos recebe. O presidente que já disse, né, vai manter realmente essa política, até porque o Santos não tem tanto dinheiro assim para gastar. Mas antes da gente falar dessa questão financeira, que é muito importante, muito relevante, presidente, boa tarde para o senhor, eu te pergunto sobre o Campeonato Paulista, né? Nos últimos 2 campeonatos, a torcida do Santos sofreu demais, o Santos escapou do descenso na última rodada. Para esse campeonato, o Santos vai brigar pelo título? Boa tarde. Eu não posso garantir que a gente vai brigar pelo título. Tá? Primeiro, boa tarde a todos os amigos do Donos da Bola, Nação Santista. Agora, eu posso garantir que os 2 primeiros anos da nossa gestão, a nossa prioridade 1 era tirar o clube de uma insolvência que estava na porta. Tá? O clube estava numa situação financeira de falência, só não fechava porque a entidade esportiva não fecha. Então, isso foi a prioridade. Óbvio, isso prejudicou muito o campo. Tá? A gente teve que jogar com vários jogadores de base e os resultados não foram bons, não dá para omitir. Esse ano, com a situação um pouquinho mais regularizada, a gente começou o planejamento para 23 já antes de terminar o Campeonato Brasileiro. Tanto é que, terminando o Campeonato Brasileiro, praticamente no outro dia, a gente já estava com o Falcão como nosso coordenador esportivo, com o Odair como e sua equipe como coordenador técnico, e fizemos um planejamento agora para 23, mesclando um pouquinho com nossos jogadores, tá, uns jogadores com um perfil um pouco mais maduro. E a gente está bem confiante no trabalho que vai ser feito, tá, e com certeza a gente pretende fazer um Campeonato Paulista muito melhor, não resta dúvida, do que a gente teve nesses 2 anos. Agora, se deixarem, eu nunca esqueço uma frase do Leão no campeonato, né? Quando a gente foi o último classificado, mata-mata, a gente acabou sendo campeão, né? Ele disse o seguinte: chamaram a gente para o baile, agora a gente vai dançar. Tá? Então a gente entra com muita vontade e tudo pode acontecer. Agora, antes de passar para o estúdio, eu pergunto para o senhor, né? O Santos é um time grande de camisa, uma torcida fanática. A gente olha os grandes clubes, especialmente o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, com grandes nomes, grandes contratações, muito dinheiro gasto, né? O Santos vai voltar a esse patamar algum dia, pelo que o senhor está analisando no balancete do clube? É possível um dia a torcida do Santos voltar a sonhar com esses nomes de ponta, nomes que realmente balançam com a torcida? Olha, quando os clubes conseguirem resolver uma equação muito simples, o futebol ficou tão caro que, tirando algumas exceções, a receita é menor que a despesa. Então, eu costumo dar um exemplo. Se eu tivesse 0 de dívida hoje, em janeiro, tá, e continuasse com o mesmo time, com os mesmos gastos, tá, que digamos, é um time assim, tão oneroso, em dezembro a gente estaria devendo 100 milhões. Então, primeiro você precisa equacionar isso. E é fácil falar, né, tem que aumentar a receita. Nem só isso resolve. Tá? Quer dizer, a gente triplicou a receita de marketing. Em 20 a gente tinha 30 milhões de receitas, em 22 a gente fechou com 120. Tá? Então, o futebol tem que ser equacionado. Eu acho que a liga do futebol vai ser um agente alavancador de você poder equacionar isso. Agora, no papel que está, os clubes vivem só para tentar pagar dívidas e se comprometer mais. O que a gente fez no Santos foi, não digo que é política, é pé no chão, é você gastar o que pode gastar, não gastar hoje sabendo que não vai pagar, porque a conta vem, e a conta, quando vem, é pesada. Fernandinho, estúdio, o presidente Andrés Rueda está hoje sabendo que não vai pagar, porque a conta vem, e a conta, quando vem, é pesada. Fernandinho, estúdio, o presidente Andrés Rueda está na escuta de vocês. Presidente, boa tarde. Acho que é a primeira vez que nós falamos pessoalmente, assim, direto no programa. Muito prazer, obrigado pela gentileza. Eu queria lhe cumprimentar por 2 situações. Primeiro, pela
ótima, maravilhosa e respeitosa organização no velório do Pelé. Foi um exemplo de capacidade de organização, de receber as pessoas e prestar homenagem a um grande ídolo, uma pessoa muito importante no clube. Segundo, aqui também, publicamente, já fiz inúmeras críticas do Santos, principalmente no ano passado, quando o senhor demorou demais para escolher o gestor de futebol, para o senhor depois trazer o treinador, o risco que o Santos estava correndo por essa situação, e o senhor não foi seduzido pelo canto da sereia. Vou resolver logo, vou jogar para a torcida e vou entregar. Pelos números que o senhor fala, é um absurdo. Se o senhor começar uma temporada, já sabe que vai terminar ela devendo quase 100 milhões. Já começando, se não tivesse nada pendurado. Então, eu acho que serve muito de exemplo o que o senhor está fazendo, essa gestão do Santos, que está aguentando a pressão. E eu diria para o senhor só suportou tudo isso porque o senhor não é do meio do futebol, o senhor vem do meio empresarial, está aí se dedicando como presidente do Santos. Se o senhor não tivesse essa vivência administrativa, essa bagagem, o senhor iria, de repente, sucumbir ou ceder o canto que normalmente o dirigente cede para rasgar dinheiro? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinho. Você falou tudo, né? Na verdade, eu não sou do meio do futebol, eu vim com uma missão clara no Santos. Tá? Eu me propus a vir para o Santos, estava com a vida resolvida, tranquilo e tal. Agora, o clube, repito, estava falido. Tá? E, como apaixonado pelo clube, não podia deixar que isso acontecesse. Então, meu objetivo, quando eu assumi o clube, foi esse, muito claro, é tirar o clube da situação que estava. E para tirar, você tem que tomar medidas enérgicas, tá? E medidas enérgicas não caem no gosto da torcida, dos sócios, dos conselheiros. Agora, se você cair na tentação de se preocupar ou tentar atender todo mundo para ter atitudes simpáticas, você não vai resolver o problema, que é o problema fundamental é o Santos Futebol Clube, o resto é periferia. Então eu vim aqui para resolver os problemas do Santos, independente do que possam ou não criticar. Então, é esse caminho que tem que ser tomado. Agora, a tentação é grande, né? Ninguém gosta de tomar tanta paulada como a gente toma, né? E você fala, poxa, mas se trabalha tanto, e só paulada, mas faz parte. Se a gente acabar abrindo a guarda e dizer, não, vamos contratar um desse, mesmo que não der para contratar, vamos pagar um salário assim, sabendo que não vai pagar. Hoje, com toda a situação, eu posso dizer, a situação do clube hoje não está resolvida. Não dá para fazer em 2 anos corrigir o estrago de uma década. Mas, as dívidas estão controladas, estão sendo pagas, e uma coisa que me motiva de muito orgulho. Desde o início da gestão até hoje, salários rigorosamente em dia, imagens rigorosamente em dia, impostos, que faz parte do dia a dia do clube, rigorosamente em dia, Profut rigorosamente em dia. Agora, com tudo isso, não sobra muito dinheiro para fazer grandes contratações. Mas dinheiro não faz tudo na vida. Com uma equipe boa, técnica, com a boa ajuda de uma coordenação esportiva, a gente tem que ser criativo e sim, juntar nossa base, que sempre foi uma geradora de craques de jogadores, com jogadores sanguimbados, e a gente está no jogo, sim. Futebol é um esporte. O esporte, nem sempre aquele que investe mais, nem sempre aquele que tem mais dinheiro é o campeão. E uma coisa que é importante, com tudo isso, você tem um campeão. Você tem 19 que são considerados derrotados no Brasil, né? Que a gente só dá mérito para quem é campeão. Então, é nessa linha que a gente vai. Mas você tem razão, a pressão é muito grande é você sair da linha do trem. Carol, por favor. Boa tarde, presidente. É um prazer novamente falar com o senhor. Eu vou para um assunto que está um pouquinho mais fresco e está deixando uma pulguinha, né, atrás da orelha do torcedor, que é essa ida do John ao Internacional. Quando o São Paulo fez a proposta, se eu não me engano, foram 5 milhões. Achei acertada, não vai deixar fortalecer um rival, né? Lembrando sempre a torcida que o John nunca quis sair, né, presidente? Nós falamos disso uma vez. O John não queria sair, ele quer jogar, que são coisas diferentes. E aí
o John acabou não indo para o São Paulo, mas agora veio uma proposta de empréstimo para o Internacional e com o contrato dele acabando em dezembro de 2024. Como que está sendo essa amarração? E aí eu acabo incluindo a vinda do Vladimir, que pegou todo mundo de surpresa. Quando o Vladimir veio, já tinha alguma coisa conversada sobre o John? Como que está toda essa situação, presidente? Carol, ótima pergunta. Você me dá a chance de esclarecer para toda a nação santista. Na verdade, o que aconteceu? Eu sou muito transparente, está em nada. Faltando 12 partidas para terminar o Campeonato Brasileiro, o John externou a vontade, tá, de ir a um outro time para jogar. Ele não queria sair do Santos, ele queria jogar, isso tem razão. Mas faltando 12 rodadas para terminar, e a situação do Santos não era boa em pontos. Tá? Não tive como. Eu falei, você está louco? Nesse futebol profissional, você ia me dizer que faltando 12 rodadas você quer ir embora para jogar no outro clube? Esquece isso. Você tem um contrato que você tem que honrar, tá? E o que a gente pode fazer? Eu entendo a tua vontade de jogar, não vou ser eu que vou te prender. Agora, fica aqui calmo e no final do ano, surgindo uma boa proposta para o Santos e para você, a gente pode pensar e eu te libero, tá? Então foi assim, aí teve que conversar muito, acalmou a situação, ele ficou até o final do Brasileiro. Dezembro, depois do final do Brasileiro, não tinha vindo nenhuma proposta interessante para o Santos em cima do John. Não chegou nenhuma, não chegava, tem um momento que o Campeonato Paulista para começar, chamei o John e falei, não está nada, então vamos lá, vida que segue, foca no Santos e você vai continuar aqui com a gente, tem um contrato até, como você falou, 24. Tá bom, isso feito, o pessoal começou a treinar com o Odair, passa uma semana, onde para mim o assunto já estava esgotado, vem o empresário, mas agora tem uma proposta de um time por empréstimo e tal, o jogador quer voltar. Eu falei, não dá, eu não posso ter uma confiança, não posso deixar o meu técnico estar com o goleiro titular e a sua segunda opção, sempre, toda hora, dizendo, olha, quero ir, quero jogar, tá? Então, nesse momento, eu me senti meio seguro, falei, não, tem que arrumar alternativa. Foi nesse momento que eu trouxe o Vladimir, tá? O que podia acontecer? Se o John ficasse, ia ter 3 excelentes goleiros, tá? Se ele fosse emprestado ou vendido, eu não teria que sair correndo agora atrás de um goleiro para repor. Então, isso em função. As negociações com o time avançaram, tá? Foi uma proposta de empréstimo, tá? Que compreende até uma aquisição de 15% do time que está levando emprestado, uma compra, tá? Onde o John, com toda a vontade de jogar, ele cedeu para o Santos 30% que eram deles, tá? Eu fiz questão de que ele também participasse da vontade dele, né? Isso custa, tá? O clube investiu muito nele, então tem que dizer, o John cedeu ao Santos os 30% que eram dele, tá? E ele sim, vai ser emprestado com um contrato de 1 ano de empréstimo, com valor estipulado, que não vem o caso, e a gente tomou um cuidado, né? Quer dizer, eu não posso receber ele de volta em 24 com 1 ano só de contrato. Tá? Então a gente renovou por mais 1 ano o contrato do John para ter uma garantia que, caso ele retorne, o clube não está com a faca no pescoço e ter que liberar o jogador sem ganhar nada. Um resuminho, mais ou menos, foi esse, bem transparente, claro, tá? E é isso que aconteceu com a situação do John. Obrigado, presidente. Ô, Rosenberg, para a gente fechar com o presidente Andrés Rueda, sua questão, por favor. Não, te pergunto em relação ao jogo de sábado, né, contra o time do Mirassol. A gente ainda está muito comovido pela situação do Pelé, pelo passamento do Pelé, e todo mundo quer saber, se o senhor puder nos adiantar, como serão essas homenagens. A gente sabe que o jogo foi para a noite até por conta disso, né? O senhor pode adiantar alguma coisa? Porque o Pelé é um personagem do mundo e vai ser eternamente. Eu vou tirar a surpresa do jogo. Então, o que eu posso adiantar é que muitas homenagens vão ser feitas nesse jogo, embora eu digo que a nação santista todo dia
tá? Faz homenagem para o Pelé. Tá? Quem infelizmente faleceu foi o Edson Arantes do Nascimento. Pelé é eterno, mora na memória, no coração, não só da nação santista, acho que do mundo como um todo, tá? Por tudo que ele fez, por tudo que ele representa, e a gente pretende, sim, junto com a Federação, fazer homenagem que seja bem significativa, e nunca vai ser o suficiente, tá? pela grandeza do Pelé. Mas a gente vai tentar que seja um dia marcante. Certamente será. Obrigado, presidente. Eu volto com você, Fernandinho. Não, 11 mil ingressos nada, vendidos, né? Fora as cativas, Vila lotada. Pois não, Pois é, antes de Fernandinho. mais nada, aproveitar, presidente, o Rosenberg falou de Vila, né? Praticamente o Santos está se despedindo da Vila, né? Que vai ter uma reforma. Como é que está essa situação? E a preocupação, o vestiário, vai ser mantido aquele armário do Pelé, que o senhor falou já que não vai abrir, que não vai deixar do jeito que está. Como é que vai ficar essa situação dessa nova arena? Até porque não dá para um time profissional, como o senhor disse, que larga o ano, termina, já sabe que vai terminar devendo 100 milhões, arrecadar 200, 300 mil reais por jogo no seu estádio. Né? Essa política, Fernandinho, só para esclarecer, tá? Foi uma promessa de campanha. Eu sempre preguei e disse que eu pretendia trazer o torcedor de volta para a Vila. Tá? Não sei se você lembra, é difícil a gente ter casa cheia, mesmo abrindo mão de receita, do que ter uma renda relativamente média e a Vila pela metade. Então, a gente pratica política de preço hoje, acho que deve ser a menor do brasileiro, com certeza a menor que tem, tá? Porque é hora de plantar. Eu quero trazer o torcedor junto ao Santos, tá? Então, e a gente tem conseguido, tá? A gente vem tendo casa cheia praticamente todos os jogos, tá? Ponto 2, a arena foi aprovada pelo Conselho, foi aprovada pela Assembleia, todos os sócios aprovaram. Agora, o nosso parceiro está detalhando o projeto, a parte mais fina de projeto. Em paralelo, estão sendo feitos os contratos e toda a parte de autorizações com prefeitura. Nossa previsão é, em metade do ano, já começar a vender cativa no novo estádio, que vai ser uma maneira, inclusive, de capitalizar para a obra. Presidente. E eu acredito que no último trimestre desse ano, a gente começa já a fazer a obra. O parceiro vai ser o mesmo que foi da Arena do Palmeiras e o modelo de negócio vai ser da mesma maneira, com exploração de quem está reformando a Vila Belmiro por um tempo. O Santos não vai pôr dinheiro no estilo do Palmeiras, que foi um ótimo negócio. Exatamente. Então, o Santos não coloca nada, tá? E o parceiro é a própria empresa que fez o estádio Allianz Parque lá. Quer dizer, que a gente procurou... Esse negócio de obra é complicado, né? Então, a gente procurou fazer uma parceria com alguém que realmente já tivesse feito uma coisa concreta e tivesse dado certo. Então, nesse caso, foi o parceiro que a gente escolheu. Ô, presidente, boa tarde, é o Veloso. Deixa eu te fazer uma pergunta também, uma polêmica que ficou criada, né, infelizmente, depois que o Edson se foi, porque o Pelé, como o senhor disse, também acredito que é eterno. Com relação à camisa 10, o que vai ser feito? Continua o Santos usando a camisa 10, o atleta que estiver aí, ou... Podia usar um número 10 dourado, né, ou Veloso? 10 dourado, quem sabe, né, para representar ali a figura do Pelé. Oi, boa tarde, Veloso. Tudo bom? Aí, deixa eu te falar, eu particularmente, lá atrás, eu gostaria de aposentar a 10, tá? Eu achava que seria um tributo. E eu nunca coloquei isso no Conselho para ser votado, porque eu sentia que existia meio a meio, né? Você tinha metade dizendo que tinha que aposentar, metade que não tinha. Então, eu nunca coloquei no Conselho com medo de eu pedir para aposentar e, de repente, o Conselho fala que não, né? Então, em vez de homenagem, passaria a ser um negócio até grosseiro, tá? Com o falecimento do Pelé, de imediato, tá? A família externou que gostaria de aposentar. Eu já fui precipitado, falei, pô, vamos aposentar, nem que seja num ato administrativo, tal, pelo menos por esse ano. Aí surgiu um vídeo antigo do Pelé, onde ele mesmo disse que ele não gostaria que se aposentasse a camisa 10, que ele acreditava que sempre que ela estivesse em campo, não importa quem estivesse vestindo, ele estaria do lado e o pessoal se lembraria. E como vontade de rei não é vontade, é uma ordem, em cima disso a gente não vai aposentar a camisa 10.
Legal. Souzinha. Presidente Souza, parabéns pela administração, né? Vi o senhor falando sobre a equação aí e sobre os caminhos, né, que o senhor tem tomado, né? Eu sei que o senhor é um gestor, né, não é do futebol, como o senhor próprio disse. O senhor acha que SAF hoje é o caminho para essa equação? Eu acho muito doloroso as entidades esportivas, clubes de futebol que estão aí mais de 100 anos, 110 anos, que muita gente deu sangue, suor e lágrimas para se chegar onde se chegou, e por problemas de gestões, tá, que a gente sabe, não vamos entrar nesse mérito, tá, por falhas de gestões, ou incompetência, ou dolo, tá, chegarem numa situação de quase quebra e ter que vender porque não consegue segurar a barra. Tá? Não tem sentido você vender porque não teve competência para manter o que, com muito trabalho, foi feito. Então, eu, particularmente, acho que vender o clube, perder a maioria o clube e vender para alguém, eu, com certeza, não farei na minha gestão e sou totalmente contra. Tá? Agora, porém, a realidade é uma. Você tem várias maneiras de SAF. Você pode tentar achar parceiros que você não entregue o controle do clube para ele. O controle pode ficar na mão dos sócios. Você pode achar um parceiro que, sim, injete dinheiro que precisa, como disse, o futebol ficou muito caro, tá? E que ajude, sobretudo, na parte de gestão. A gestão, a grande maioria, tá? Não vamos generalizar, a gestão dos clubes sempre foi feita de maneira amadora, sempre de uma maneira de ou vaidade ou dolo. Então, isso gerou o que a gente está vendo. A maioria dos clubes, uma situação não confortável financeira, e agora saiu uma mágica, né? Opa, SAF, joga para lá e tudo que foi feito de errado se esquece. Não é assim que a gente imagina o futebol. Você tem que ter parceiros, sim, para te ajudar no financeiro e na gestão, profissionalizar as gestões, tirar a parte torcedor, fanatismo, tal, na gestão amadora dos clubes. Isso foi muito maléfico para a grande maioria dos clubes brasileiros. Carol. Presidente, o Veloso falou sobre a camisa 10. Já tem algo previsto na nova arena de alguma homenagem fixa? A gente viu esses dias o Pachuca, né, que fez uma homenagem. Claro que o Rei merece todas as homenagens, mas muita gente entende, será que o Pachuca não está querendo dar uma amolecida no coração do Santos, não, com todo o dinheiro envolvido, né? Mas está previsto alguma homenagem na nova arena? Há várias. A grande homenagem que a gente está tentando fazer, acho que para mim seria a principal. Isso a gente já vem tentando, não só pelo falecimento do Edson, tá? Já estou tentando desde o começo de 21. Eu não estou economizando esforços para que o Santos seja o detentor da marca Pelé. Tá? Não tem sentido. O maior ídolo do Santos, o maior ídolo esportivo do Brasil, tá? A exploração da marca sem um fundo americano. Isso não tem sentido. Então, eu quero focar, óbvio, homenagens pontuais, eu te falo, vai ter sempre, então no dia a dia. Agora, eu quero focar muito. Meu grande sonho é, ao término da minha gestão, eu poder dizer o seguinte: a marca do Pelé e do Santos estão unidas, são do clube, são do Santos, tá? Santos sem Pelé não existe, Pelé sem o Santos não existe. Então, essa grande homenagem, isso que a gente pode deixar aí como legado. Estamos tentando, não é fácil, mas a gente é sempre otimista. Presidente, o senhor é um homem de números, e a gente já vai passar para o Rosenberg, já tomamos muito seu tempo, mas acho que em declarações importantes para o torcedor santista, o senhor é um homem de números e faz projeções. Quando é que a dívida do Santos zera e o time fica saneado? Olha, pelo exemplo que eu te falei, zerar não vai zerar nunca, enquanto você não cortar esse ciclo de receita, tá menor que despesa. Tá? Então,
O problema não é ter dívida, Fernandinho. Dívidas fazem parte de qualquer empresa. Muitas vezes você contrai uma dívida para poder investir, para poder aumentar a tua indústria, para poder trazer um jogador mais parrudo, com custo maior. Isso faz parte do dia a dia. O que não pode é você não honrar a dívida, porque aí você está fazendo loucura, tá? Você está indo para o buraco. Um exemplo que, por coincidência, a gente estava conversando hoje, né? Muito se fala do Damião. Tá? O grande erro do Damião não foi ter comprado o Damião por aquele valor ou não. O grande erro do Damião foi não ter pago aquele valor. Então, o valor que seria 10, 15, virou 200. Tá? Esse foi o grande problema de gestão, não foi o fato de trazer. Então, dívida, infelizmente, quando a gente pegou a gestão, a dívida do Santos já estava numa fase terminal, já julgada e em processo de execução. Aí você não tem o que fazer. Ou você paga, ou teu patrimônio vai embora. Tá? Então, acho que são etapas. Primeiro é consertar, zerar o que foi no passado, deixar sob controle. Segundo, cada vez mais tentar equacionar receita com despesa, tá? E depois sempre uma política de não gastar mais do que você tem, tá? E procurar novas fontes de receita. E novas fontes é isso, ou eventualmente com uma parceria minoritária que injete dinheiro, procurar coisas novas para aumentar a receita. Obrigado, presidente Rosenberg. Por favor, seu encerramento aí, já agradecendo o presidente do Santos pela gentileza aí de nos atender. Obrigado, presidente. Por favor, Rosenberg. Não, só uma última pergunta, né? O senhor chega para o seu último ano de mandato, já disse que não é candidato à reeleição. Sai com qual impressão? Muitas decepções, mais alegrias? É difícil mesmo segurar essa barra, sentar nessa mesa? É difícil, mas difícil. E no nosso caso, infelizmente, a gente pegou o clube, acho que uma das piores fases que podia acontecer. E eu sempre falo, a torcida não foi ela que fez essa dívida, não foi a torcida que levou o clube até na situação. Então, ela não pode, ela tem todo o direito de reclamar, de chiar, de querer jogador, de querer título, e ela não tem porquê, tá? Não tem culpa dessa situação. Agora, cabe a quem? A gestão que está no clube entender que fazer loucuras você não vai chegar a lugar nenhum. E o grande problema dos clubes é a parte política, né? É um negócio que faz os clubes andarem cada vez mais para trás. Então, a profissionalização em gestão eu acho fundamental, tá? E uma parceria minoritária que injete dinheiro no clube. No momento que isso acontecer, aí sim você vai ter o que é salutar para um campeonato. Você vai ter os clubes mais ou menos equalizados financeiramente, e aí sim, fazer do futebol somente um esporte, aí que é interessante, porque quem tiver mais qualidade vai despontar. Quem souber, com dinheiro, gerar jogadores da base, com craques, vai despontar. Então, eu acho que esse aí é o caminho que a gente imagina para o Santos e para a maioria dos clubes brasileiros. Obrigado, presidente. Um ótimo ano. E eu volto com você, Fernandinho. Um abraço a todos aí no estúdio também.